Porra, isso aqui é pior que fábrica de pão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, amigos, bem, amigas, se você gosta de futebol ou se é daqueles torcedores bissextos que só acompanha a seleção nas Copas do Mundo, provavelmente não escapou da voz dele e de seus bordões pegajosos nos últimos 40 anos. Estamos falando de Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, ou simplesmente Galvão Bueno. Há quem ame, há quem odeie, mas ninguém fica indiferente. O fato é que o cara é possivelmente o locutor esportivo mais influente do Brasil desde a Era de Ouro do rádio. Polêmico, intenso, dramático, excessivo. Galvão deixou sua marca nas transmissões de jogos de futebol, Fórmula 1 e outros esportes. Desde 1990, é o locutor principal da TV Globo em Copas do Mundo e, mesmo em tempos de redes sociais, consegue se manter relevante. Tão relevante que a sua anunciada aposentadoria após a Copa do Mundo do Catar já provoca especulações. Quem sucederá Galvão? O programa de hoje entra na onda da despedida e, portanto, vamos lembrar de Galvão na sua plenitude, ou seja, nos seus melhores, nos seus piores momentos. Além do Galvão, vamos recordar de outras vozes que também fazem parte da nossa memória dos mundiais. Então chama a vinheta, que está entrando no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Haja coração! Sai que é sua, Tafarel! Quem é que sobe? Virou passeio! É tetra! É penta! Acabou! 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 Aí está, acabamos de desfilar alguns dos inúmeros bordões do vasto repertório de Galvão Bueno. E por isso eu começo perguntando, Alfredo, quem é o Galvão Bueno para você? É um grande narrador ou um chato? Mais um dos chatos da televisão aí. Cara, não sei se você contou, são 6 bordões. É hexa. É um sinal de que o hexa virá daqui a 3 semanas, né? Começando daqui a 3 semanas. É verdade. Estou tentando fugir da pergunta porque eu não sei responder muito bem. Eu acho que ele é um grande narrador e ele é um chato também. Por que eu estou falando isso? Porque se você volta no tempo, antes do Galvão ser o que ele é, o personagem Galvão Bueno, tem gente que é engolido pelo personagem, né? Que cria ao longo do tempo, né? Pessoas famosas, celebridades que se tornam quase lendárias, né? E acho que é o caso do Galvão Bueno. Mas se você volta no tempo, antes do Galvão ser o Galvão, eu lembro de jogos, claro, jogos do Fluminense que marcaram minha vida de torcedor. Pegar o Fluminense Vasco, decisão do Brasileiro de 84, que foi aquele 0-0, né, que deu o título ao Fluminense, jogava pelo empate. E a narração é do Galvão Bueno, em 84, tá? Antes do Galvão ser o narrador das Copas, né, o principal narrador das Copas, era já um dos principais narradores da Globo. A movimentação fica para Romerito. Apenas Assis e Washington na área. No capricho, Romero lançou para Assis. Não chegou por pouco, Roberto Costa pegou. Olha a cobrança. Roberto ajeita, a bola batida por sobre o gol de Paulo Vitor. O Mário teve tudo para fazer o gol. Lá vem Fluminense no contra-ataque, a torcida fica toda em pé atrás do gol do Vasco. Tato no cruzamento. Mas o jogo é um jogão, um jogaço, um dos melhores que eu já vi. E a narração do Galvão é foda, cara. É muito boa, assim. É um Galvão ser claramente mais sóbrio, muito mais jovem, né? Que narra o jogo, que não é aquele personagem ainda. É um cara que tá ali valorizando o seu pão com ovo, digamos assim, né? Pagando seus boletos ainda, tentando construir uma trajetória. E é excelente, assim, eu acho ele um narrador excelente, ainda acho. Agora, o personagem cresceu tanto que é difícil você dissociar o Galvão Bueno dessa persona histriônica, excessiva, como falamos agora, né? Mas no aspecto narrador, qualidade narrador, eu acho ele excelente.
Me parece que esses narradores percebem, vários deles que atingiram o ápice assim da carreira, foram considerados melhores em alguns períodos, tal. Eu percebo que rola essa meio que cristalização, né, da performance, né? No Galvão Bueno, como ocorre em várias outras áreas também, tal, acho que isso acabou entrando mesmo como um personagem da vida real, né? Ele ficou com uma certa arrogância nas falas dele, principalmente nas mesas redondas, né, nos programas em que ele comanda ou dos quais ele participa, tal. Me parece que existe, pelo menos para mim, né, passa essa arrogância, uma certa prepotência também, tal. E isso acho que acaba influenciando no resultado da narração dele, né? É exatamente o que você falou, né? No jogo que você citou, nesse período aí, o Galvão realmente era um cara, né? Pô, esse aqui vai ser o novo Luciano do Vale, era o que se falava, né? O Luciano do Vale era o top, né? Antes do Galvão Bueno, era o grande exemplo de narrador, e realmente era um grande narrador também. Eu também acho o Galvão Bueno um grande narrador, mas acabou ficando meio chato mesmo por causa desse excesso de bordão. O Luciano, né? A gente vai falar depois de outras vozes, certamente vamos voltar a ele. É que o reinado, vamos definir assim, do Galvão é muito longevo, né? Sim. O Luciano, que a gente não pegou 70 e 74. 78 já era o Luciano, eu pesquisei, ouvindo vídeos das Copas, né? Estou falando de Sim. TV, tá? Rádio é outra Sim, onda, sim, podemos sim. até falar depois. Mas o Luciano fica talvez de 78 até o final dos anos 90, depois ele vai para a Band, né? E lá ele cria toda uma trajetória, um sucesso do esporte, inventando coisas. Eu acho que os caras atingem um patamar tão alto, assim, em termos de sucesso, de ser bem sucedido, de ser respeitado na carreira, que eu acho que ele transcende o lance do narrador e vira meio que empresário, entendeu? A gente não está falando mal aqui a gente está analisando o caráter do Galvão Bueno, a gente está falando da imagem que o Galvão Bueno passa para a gente na televisão, né? De repente o Galvão Bueno é gente boa pra cacete, não estou nem analisando isso, mas a imagem que ele passa é uma imagem meio desagradável, assim, meio chata, né? Ele é meio grosso com os convidados às vezes, né? Ele dá patadas. Monopoliza, né? Tem um lance um grande lance de vaidade ali. Isso tem. Não tem como ficar passando pano para isso. O cara é muito vaidoso, entendeu? Aliás, ali os tops de linha na Globo atualmente, Galvão Bueno, Luiz Roberto e Kleber Machado, cara, aquele ali, porra, se você olhar, já pinga a vaidade, entendeu? Dos três. Muito, 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 muito. E talvez essa vaidade é que vai levando, voltando ao início da conversa, para essa cristalização, né? Os caras parece que viram caricaturas de si próprios, né? Prato cheio, né? Inclusive para imitações, né? O Adnet, bons imitadores como o Adnet, são caras que pegam o Galvão e aquela coisa aqui, né? Deitam em cima disso. Mas, assim, internamente, na época que eu tive algum tempinho na Globo, de 98 até 2000, prestando serviço, tudo, o Luiz Roberto era tido como um cara sempre muito gentil, e era de fato. O Galvão nunca... Inclusive a bizarrice que eu tenho é com o Galvão, não diretamente, mas depois a gente revela. E o Kleber está em São Paulo, né? Nunca ouvi aqui, mas o Luiz Roberto era um cara muito, muito educado, muito gentil mesmo, né? Mas está certo, acho que tem esse cultivo da persona, né? Extrapola o narrador. E eu não sei se isso é inevitável, porque eu lembro que o Luciano era um pouco isso. Muita gente não gostava do Luciano, né? Lembro que uma vez foi engraçado, eu estava assistindo um jogo do Brasil... E era um Brasil e Suíça, um amistoso, preparatório para 82, né? Aquela animação toda de 82. Aí não vou lembrar o nome do goleiro da Suíça, mas o Luciano tinha uma coisa, tipo um bordão, né? Será que o goleiro conhece o Éder? Será que o goleiro conhece o Éder? Isso era na minha casa, não sei se foi meu padrasto, alguém. Aí um cara ia bater a falta pela Suíça, uma falta para a Suíça, um tal de Zappa ia bater. Aí alguém com a voz imitando o Luciano falou: será que o Valdir conhece o Zappa? Será que o Valdir conhece o Zappa? Isso foi engraçado. Tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, gol!
Estados Unidos, a Marta! Maravilha! Agora! Gol de gênio! Ficou na dúvida. Tem Neymar, condição legal! Pois é, cara, eu acho que a galera perde um pouco a mão desses bordões e tal, entendeu? E depois acaba ficando um negócio chato. Tivemos o Luciano, aí, acho que antes do voo do Galvão Bueno, dele ser considerado o top, acho que teria um que seria antes dele, que era o Osmar. O Osmar teve essa incursão na TV em 86, né? É um equilíbrio perfeito entre a narração de televisão e de rádio, né? Os bordões dele eram bordões bem criativos, assim, que era uma coisa bem de rádio mesmo, né? Achou espaço, cruzou, Careca! Gol! Brasil! Do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Josimar, Elzo se manda, vem todo o time do Brasil. Josimar experimenta! Golaço! Josimar, um petardo, boa! Arrumou pra Careca, desce o Brasil, Casagrande no miolo, Zico, bom calcanhar pra Careca, gol! Brasil! Do Brasil, Careca outra vez! Toca a bola, Brasil, vai acabar o jogo, termina o jogo, vitória brasileira, vitória bonita do Brasil, 3-0, boa Brasil! Bem de rádio, tal, que ele trazia bem para televisão. Se não fosse aquele infortúnio, né, do acidente dele, eu acho que ele estaria num patamar muito alto, assim, nível Galvão Bueno, assim, muito alto, muito alto. Ele era muito bom também. Na minha opinião, ele transmitia mais emoção do que o Galvão Bueno e o Luciano do Vale. Ele traz esse gosto do rádio, né? A gente seria outro programa falar das Copas do Mundo ouvidas no rádio, né? Você ouve? Porque eu acho que a Copa do Mundo é um evento eminentemente televisivo, né? É um espetáculo de televisão. Mas eu conheço gente que até por não gostar do Galvão, gente que antes da internet, agora não dá, né? Porque aí complica demais. A gente colocava o som do rádio e via a Copa na TV. Na Copa, acho que com Copa eu não fiz não, mas em jogos assim, de Campeonato Carioca, tal, quando você não tinha esse delay também de imagem, né? Porque hoje em dia o rádio narra em tempo real e a televisão vai 5 segundos atrasado, então não tem nem como. Mas Copa do Mundo não. Copa do Mundo eu prefiro ver também. Você lembra de alguma polêmica do Galvão, alguma coisa engraçada assim que tenha marcado? Nossa. Algumas tretas que aconteceram em programa assim, dele da fora, ele com o Arnaldo César Coelho, né? Agora eu queria relembrar uma história que a Ana Paula contou pra gente, né, na nossa primeira temporada aqui sobre a transmissão, né, que a gente fez um episódio sobre transmissão de jogos, né, em que ela contou um evento em que ela nem era mais jornalista, ela se formou comigo na PUC como jornalista, trabalhou um tempo, tá, mas hoje em dia ela trabalha com produção executiva de eventos, de transmissão de eventos esportivos e tal, e nessa época ela estava lá na Globo. Que é o seguinte, na Copa do Brasil, quartas de final, o Brasil ganhou da Colômbia por 2-1, era lá em Fortaleza, e o Neymar se machucou. Não sei se vocês lembram que ele machucou a coluna, foi cortado da Copa e tal, mas quando tinha acabado o jogo a gente não sabia, o Jornal Nacional era colado no jogo. E ele saiu de maca, foi para um hospital, a gente tinha informação que ele tinha ido para um hospital, mas a gente não tinha informação nenhuma, aí o Jornal Nacional ia entrar no ar, preparando aquela na cabine, e aí o Galvão, eu estava com o telefone do Galvão, eu ficava com o telefone do Galvão para não tocar, que às vezes tocava e ele esquecia de desligar, então eu estava com o telefone do Galvão e falei assim, me dá o telefone. Eu falei, Galvão, você vai entrar no ar, era assim, era menos de 5 minutos, era assim, era um tempo muito bizarro, era muito pequeno. Não, me dá o telefone, me dá o telefone. Aí ele liga e eu vejo a cara dele. Oi, como? Ele ligou para o Rodrigo Paiva, e o Rodrigo Paiva, que era assessor de imprensa da seleção, falou que o Neymar tinha sido cortado, que era uma fratura, ele não sabia direito,
e estava chorando, muito emocionada e tal, e o Galvão estava branco. Neymar tá cortada. A Patrícia, poeta na época, assustada também, o João Pedro assim do meu lado, fechando o jornal, mas e aí? Aí ele ligou pro Runco, e o Runco também atendeu. O médico da seleção, né? O médico da seleção. E aí o jornal estava entrando no ar, e ele fazendo sinal, ele fazia assim, bom, mostrando assim para a câmera fechar na Patrícia. E ele no telefone com o Runco, não, mas e aí? E aí? E a gente assim, né, em pânico. E aí? Aí, Galvão, vai entrar. E ele jogou o celular para mim. Ele jogou o celular. Eu peguei o celular, falei, doutor Runco... Vai que é tua, Ana Paula. Não. Doutor Runco, e aí, tem previsão dele voltar para a Copa? O João Pedro tomou o telefone da minha mão e começou a anotar, a falar com ele. Só que ele estava botando o programa no ar. Então ele falava no fone e falava com o Runco, e eu assim, pergunta para ele isso. Doutor Runco, não sei o que, pergunta isso. Ele não conseguia, porque ele estava, realmente, ele estava com o JN no ar, que é o principal jornal da casa, seríssimo, passando informação. Aí ele anotou algumas coisas, assim, rapidamente, e começou a falar com o Galvão. Galvão, vai ficar não sei quanto tempo, parece que é na vértebra. Não sei o que, quinta vértebra, não lembro agora, e é não sei o que, mas vai ser cortado. E assim, isso sim, foi um maior furo, realmente foi um furo do Galvão, porque ele que, né, ele teve alguma coisa na cabeça dele que ele pediu o telefone. E essa loucura, caiu o espelho todo, o espelho é o script do jornal, caiu o espelho todo, você só via ninguém correndo, rodando, outro espelho, eu passando as páginas para o Galvão. Olha, foi uma loucura. Mas isso é jornalismo, né? Isso é muito legal, muito, muito bacana. Teve aquele lance com o Pelé, lembra? Que ele ficou puto com o Pelé, vazou depois. Isso tem, acho que tem no YouTube ainda, né? Que alguém reclama que o Pelé tá falando demais, ele fala, pô, quem contratou conversa, pô. Porque eu fecho o microfone, ele abre, ele fala. Só se meter a marreta na cabeça dele, pô, ele fica... Porque você passou o jogo inteiro no meu ouvido, eu sei que estão dizendo, fala o Pelé não falar, fala o Pelé diminuir, só se eu matar ele, cara. Tá não, saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, pô. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão, pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. Ele perde a paciência com o rei, né, mas depois ficou tudo bem, se desculpou. Bom, falamos aí de um reinado, né, podemos dizer que Galvão Bueno reina há 40 anos. E todo reinado, como vimos agora com Elizabeth, tem uma sucessão, né? Quem você acha que será o sucessor ou sucessora de Galvão Bueno? Você falou bem. Eu acho que, assim, eu voto total, eu pulo, se tiver hierarquia, pula essa porra de hierarquia. Deixa o Kleber Machado e o Luiz Roberto para escanteio mesmo, deixa de lado e bota a Renata Silveira, entendeu? Já, porra, de cara, entendeu? Já bota logo. Primeiro porque ela é boa pra cacete. A Renata é muito competente, né? Eu acho que ela dá emoção, né, nos jogos e tal. Escanteio cobrado. Bola vai pingando pelo meio, toque de cabeça! Canu! Gol do Botafogo! 18 minutos, primeiro tempo, zagueiro líder, camisa número 4, de cabeça colocou a bola no fundo da rede, abrindo o placar para o Botafogo na estreia da Copa do Brasil do Glorioso. 0 para o Ceilândia, 1 para o Botafogo, de novo para você, subiu mais alto que todo mundo, de cabeça, Canu! E foi muito bom, cara, a Globo ter assumido mesmo de vez, né? O Sport TV, a Globo ter assumido de vez as narradoras mesmo.
dividindo espaço igualmente, né? Porque a Globo com certeza tem mais projeção do que qualquer outra emissora. A ESPN já fazia isso na Copa de 2018. A Renata chegou a narrar jogo na Copa de 2018 pela ESPN e tal. Mas eu nem sabia disso. Fiquei sabendo agora que eu vi ela falando numa entrevista aí e tal. Eu espero que ela não vire também uma caricatura de si própria, né? Como a gente tá falando aqui, né? Entendeu? Uma Galvão Bueno. Ou uma Galvoa, né? Buena, né? Sei lá. Daqui a 10 anos fazendo um programa. Quem? Renata, essa chata do caramba. Ninguém... Renata já tá gagata. Eu também voto. Aposto que eu acho que é o futuro mesmo. Pela diversidade, inclusive. Não só por isso, mas sobretudo pelo calor que ela transmite, né? O narrador é isso, o narrador tem que te levar, tem que te convidar, você tem que ir com ele, né? Mas voltando a esse período lá curtinho que eu trabalhei na Globo, na época apostava-se muito no Luiz Carlos Júnior. Eu acho que, não sei se hoje seria ele. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele também. A gente tá falando só da Globo, né? Apesar de ser a mesma coisa, né? Tem a galera mais Sport TV, né? Acho que o Luiz Carlos Júnior dá uma emoção também. Teve uma época que eu cheguei a pensar isso também, mas com o advento da Renata, entendeu? Mas é personagemzinho, né? Tanto que aquele Magno Navarro imita ele, engraçado pra cacete, né? No próprio Sport TV, né? Vai ter emoção até o fim. Uou! Não, e ele berra, né? Ele tem uma voz aguda, né? Estridente, e ele fala alto pra caralho, não sei o quê. Será que ele acorda assim? Será que ele toma um café e fala, uou, que café bom! Não sei, cara. It's a great coffee! Uou! Tem um das antigas que eu gostava quando estava na ESPN, mas é outro que, na minha opinião, virou caricatura, que é o Milton Leite. Milton Leite já não é mais o que era na ESPN. Ele já não é mais aquele narrador objetivo. Ele brinca mais do que narra, na minha opinião. Mas o Luiz Carlos Júnior consegue dar emoção, entendeu? Eu colocaria como top de linha hoje esses dois. A Renata Silveira e o Luiz Carlos Júnior. Quem vai ser, não sei. Eu preferia que fosse a Renata. E pensando em futuro, até pela idade, né? Pois é, falar de Galvão Bueno também é falar de momentos muitas vezes inusitados, curiosos, extravagantes e, por que não dizer, bizarros. Então chama a vinheta! Bizarrices do futebol. Vamos lá, Alfredo, mais uma bizarrice que você reservou hoje pra gente aí. Põe no jogo aí, meu filho, libera. Pois é, cara. Trouxe uma bizarrice, uma lembrança dos tempos que eu morava na Inglaterra. E aí, aquelas coisas, saudade do Brasil, né, inexplicáveis, decidi gastar um dinheiro para ver um jogo da seleção brasileira no estádio do Arsenal, 2011 isso, fazendo 11 anos. Brasil e Escócia, né? E fui lá assistir, cara. Tô até com um souvenir aqui que eu trouxe do programa, do jogo, que bem legal, cara, falando toda a história de Brasil e Escócia no futebol, desde os primórdios até os anos 2000, tudo. É bem bacana esse programa, quase um libreto de ópera. E aí, era o Brasil já do Neymar, Nilmar, lembra? A gente tinha jogadores como, só curiosidade, Davi Luiz já estava, Thiago Silva, Marcelo ainda, Renato Augusto, Alexandre Pato, né? Era basicamente a seleção que jogaria a Copa seguinte. Mas isso é secundário diante da história. E aí eu tô lá, né, num lugar não muito nobre, mas também dava para ver legal o jogo. E eu fiquei mais ou menos próximo de uma cabine de transmissão da TV Globo, cara. Quem estava transmitindo era o nosso querido Galvão Bueno, nosso protagonista de hoje, Ronaldo Fenômeno, e acho que, não sei se o Casagrande estava, não vou lembrar, porque o Galvão e o Ronaldo monopolizavam, cara, todas as atenções, assim. E jogo, torcedor de seleção brasileira, assim, fora do Brasil, sobretudo, não é aquela torcida que a gente está acostumado de Maracanã, de Vasco, de Fluminense, de Flamengo, aquela galera raiz, né?
é uma galera mais Nutella, uma galera que vai para ver o espetáculo, vai para comer, vai para beber pela experiência, não é aquele torcedor. Então eu fiquei muito impressionado que muita gente não via o jogo, cara. As pessoas faziam filas, romarias, a cabine era aberta e era muito próxima dos torcedores, então muita gente conseguia chegar na cabine para pegar autógrafo e falar, tocar no Ronaldo, tocar no Galvão. Eu fiquei impressionado, porque o assédio ao Galvão Bueno era tão grande ou maior do que o assédio ao Ronaldo Fenômeno, cara. Você tem uma ideia assim da popularidade, o cara da Globo, não sei o quê, o Galvão Bueno. E quando foi 2-0 o Brasil, um jogo bem chinfrim, por sinal, acho que foram 2 do Neymar, se eu não me engano. No final do jogo, cara, grande parte da galera que estava nesse meu setor não estava mais vendo o jogo. As pessoas estavam aglomeradas pedindo autógrafos para o Galvão Bueno. Eles esqueceram do jogo, o que abriu o caminho para que eu visse melhor, para que eu descesse e pudesse ver um pouco melhor o futebol, a partida, que na verdade era o que me interessava, né? Eu não pedi autógrafo ao Galvão Bueno, mas eu vi essa manifestação de o que atesta muito a popularidade do cara, né? Bom, cara, mas eu vou fazer uma confissão agora na reta final do programa. Para mim vai ser meio difícil acostumar a assistir Copa sem aquela presença, aquela onipresença do Galvão, né? Eu te pergunto, pode isso, Edmundo? Outro bordão. Copa sem Galvão? Antes de mais nada, eu te perdoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, a vida que segue, fila anda, né? Renatinha tá vindo aí, e é isso aí. Pô, é a última Copa, duvido que seja a última Copa. Duvido, a não ser que ele esteja de saco cheio. Mas enfim, é isso. Toco e me voe, como diria o próprio, né? Quem sabe ele não se despede gloriosamente berrando Hexa! Hexa! Naquele seu estilo exuberante, exagerado, inconfundível. Por hora, quem se despede somos nós. Até semana que vem, então, com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.